Olá, meu nome é Thiago e está começando mais um programa da Família Brasileira. Ele fala de produções audiovisuais e cultura pop, e também de temas como fascismo. E tramas como essa são sim ferramentas de doutrinação ideológica e de recrutamento militar. Paul Verhoeven deliberadamente construiu uma utopia fascista para demonstrar, de uma forma muito didática, por que o fascismo é ruim e como que ele permeia o imaginário hollywoodiano e o imperialismo estadunidense. Racismo. Tudo que acontece nesse filme pode ser lido como uma representação caricata de uma suposta infiltração asiática na cultura norte-americana. E trabalho na sociedade capitalista. A promessa do trabalho como garantia de sucesso já não convence muita gente. Tá todo mundo cansado, desesperado, sem esperança, à beira de um ataque de nervos, esperando o colapso climático destruir tudo à nossa volta e ao mesmo tempo trabalhando horas e horas e horas e horas e horas por dia a troco de um futuro que não promete muita coisa além de desgraça. E por que a gente trabalha tanto, afinal? No YouTube, o criador Thiago Guimarães é conhecido por uma interjeição. Ora, Thiago, com vídeos em formato de ensaio, ele analisa produções culturais como filmes, séries e quadrinhos, mesclando teoria e bom humor, e instiga o público a desenvolver um olhar crítico sobre aquilo que consome. E eu simplesmente não acredito em cena necessária ou desnecessária, seja de sexo ou de qualquer outra coisa, seja num filme do Bergman ou em Thor Ragnarok. O BDF Entrevista reestreia com um papo muito especial com Thiago Guimarães, falando sobre indústria cultural, construção do imaginário e o desafio de produzir conteúdo relevante em uma época dominada por algoritmos e pela disputa por atenção. Olá, o BDF Entrevista está de volta. Eu sou Luana Ibelli, é um prazer estar aqui nessa reestreia, ainda mais com esse convidado mais do que especial, Thiago Guimarães, do canal Ora Thiago. Muito obrigada, viu, por ter topado o nosso convite, a gente está super feliz. Eu que agradeço pelo convite, estou mal feliz de estar aqui. Achei muito chique essa vinhetinha aqui me apresentando, é muito interessante ver o meu trabalho sendo analisado, assim, né, com o olhar de outras pessoas, pelo meu trabalho de tantos anos. Tem cena ali de vídeo de 4 anos atrás, já vai aparecer a plantinha ali da minha casa que já morreu há vários anos, e tá ali impactando aí algumas pessoas ainda, que bom. Sim, impactando várias pessoas, porque parece hoje nessa lógica de internet, onde o conteúdo tem uma validade tão curta, ver que o seu conteúdo continua se perpetuando, assim, né? Sim. Se a gente falar de 5 anos, 2021 4 anos, é jurássico em termos de internet, mas ainda é um conteúdo muito legal. E aí já começo aproveitando esse gancho para te perguntar o que você pensou para fazer um conteúdo que fosse tão aprofundado para a internet? Essa foi, desde o começo, mais ou menos, era algo que eu já queria fazer algo que fosse mais duradouro, que tivesse uma sobrevida um pouco maior em tempos onde, novamente, como você falou, né, tudo tem uma data de validade muito curta. E quando eu comecei, as coisas ainda não estavam tão escaladas nesse sentido, né? Eu comecei a fazer vídeo em 2019. 2019 parece que era outro planeta, né? Se a gente for pensar. Foi antes da pandemia, foi antes de muitas coisas acontecerem nas nossas vidas. E comecei muito, vamos dizer assim, humildinho, com vídeos curtos, meio que testando o formato, mas com muita vontade de fazer formatos maiores, com muita vontade de discutir temas mais profundos, e à medida que eu ia estudando sobre temas um pouco mais profundos, que eu ia lendo sobre algumas coisas, eu tinha mais vontade de trazer isso, de produzir isso, de produzir algo que me despertasse esse vigor de realmente um certo fazer artístico, vamos dizer assim, porque me coloca nesse lugar de criatividade. Então não é simplesmente um texto e eu tô falando para a câmera, eu gosto de realmente proporcionar uma experiência interessante para quem está assistindo. Então eu penso muito na experiência de quem está assistindo quando eu estou produzindo um vídeo. Eu penso muito na qualidade do áudio, por exemplo. Então eu quero que a minha voz e aquilo que eu esteja falando seja ouvido de uma maneira que seja suave para quem está assistindo, para que não fique irritante, para que a pessoa não fique cansada, para que a pessoa não fique irritada assistindo. Pelo menos esse é o meu objetivo, né, de construir uma experiência interessante para quem está assistindo. E eu continuo com esse objetivo mesmo esses anos todos, mesmo depois de... fez agora 6 anos. E eu vim testando diferentes formatos, aumentando o tamanho dos vídeos, né? Numa época em que o senso comum dizia que o certo era diminuir o tamanho dos vídeos, eu fui aumentando, os vídeos foram ficando maiores, os vídeos foram
abrangendo temas mais profundos, porque eu fui sentindo também esse retorno da audiência, a audiência me dizendo, não, eu quero mais, me dá mais, fala mais, me conta mais do que você está pensando, fala mais do que você está lendo, faz mais conexões aí pra gente assistir. Inclusive é muito satisfatório o seu canal quando a gente chega no final do vídeo, que é aquele crédito infinito de apoiadores, e isso traz essa coisa de que existe público para isso, né? Fico pensando nesse exemplo que você deu, dos seus vídeos aumentarem, tem o canal ContraPoints, que é um exemplo disso na internet. São vídeos de 2 horas, super bem trabalhados, sim, com milhões de visualizações. Então, tem público que se interessa. E tem mais, né? viu? Não só, ela é uma referência muito importante desse formato. E hoje em dia tem vídeos de 3, 4, 5 horas de criadores incríveis que ficam ali dedicados, às vezes, a uma obra só. Então tem vídeo lá de criador que, eu assisti 6 temporadas dessa série de 20 anos atrás e a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. É um vídeo de 4 horas, eu já assisti vários vídeos como esse. Eu tenho muita vontade de fazer vídeos assim, mas 4 horas de vídeo é um trabalho que eu não consigo nem imaginar como que faz. E não faz muito sentido hoje no meu escopo de trabalho. Mas sim, tem espaço para isso, tem público para isso. A gente precisa entender que formato é esse, que linguagem a gente usa para fazer um vídeo como esse, que elementos audiovisuais a gente usa para se conectar com a audiência durante 1h30, 2 horas, 3 horas, que seja. Mas tem recursos e linguagens para a gente usar isso. É mais difícil, em certa medida é mais difícil, porque a gente sabe que a questão da atenção, todas essa crise de atenção que a gente vive, é muito difícil a gente se distrair numa coisa só. A gente vai no cinema e vê as pessoas mexendo no celular o tempo inteiro durante o filme. Isso é muito comum hoje em dia. Então a gente precisa usar recursos para diversos tipos de recursos. Então o cenário que eu construo para o vídeo, essa coisa de usar bastante cor, essa coisa de usar muita cena de filme, essa coisa de colocar umas piadinhas aqui e ali, eu chamo de dar um sustinho na pessoa, assim. A pessoa tá lá assistindo, eu dou um sustinho, ela dá uma acordada e continua assistindo. E se reflete muito o retorno da audiência é muito interessante, porque em muitos casos, muita gente me manda essa mensagem, que é, o vídeo acabou, eu nem percebi. Assim, então eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem, porque significa que meu trabalho foi bem sucedido, porque era o meu objetivo, que a pessoa assistisse, que ela ficasse imersa nessa discussão até o final do vídeo. Isso é muito legal. E não só isso, além do formato e dessa preocupação com o formato, você tem uma coisa de não dar resposta simples para sua audiência. Você sempre provoca a pessoa a pensar e ir além. Isso é um desafio, porque a gente vive numa lógica de algoritmo em que você precisa do conforto, precisa fechar a pessoa numa bolha para que ela não saia dali. Como que é isso? Você tem muito esse pensamento nos seus vídeos? Tenho, e é algo que me norteia na escrita mesmo. Então, vários momentos quando eu tô em crise, quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu tenho muito essa crise quando eu tô pra acabar o vídeo, assim. Eu tô no final, eu preciso encerrar o vídeo de alguma forma, não sei ainda como que eu vou fechar esse vídeo, como é que vai ser a última frase, como é que vai ser os últimos 3 parágrafos, esse tipo de coisa. E quando eu tô nessa crise, eu volto pra esse pensamento inicial que não é para dar uma resposta, é para fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta mais interessante que a gente pode fazer a partir desse raciocínio? E eu realmente tenho essa perspectiva de não querer dar resposta, porque eu acho que tem muita gente oferecendo resposta em tudo que é esquina da internet, sobre tudo que é assunto. E eu não sei se esse é o caminho. Você já falou sobre isso, inclusive, né? Que hoje um formato de conteúdo muito presente na internet é aquele que destrincha ponto a ponto de um conteúdo, muito menos do que oferecer respostas, é ele dizer pra você como você tem que interpretar aquilo. É como se fosse um produto mesmo. Então a gente tem os filmes, nesse contexto, né, de cultura pop, de cinema, de TV, a gente tem essas séries, esses filmes que fazem bastante barulho, e a gente tem uma economia que se constrói a partir desse impulso de algumas pessoas, de que muita gente tem, de querer uma resposta. Então a pessoa assiste um filme misterioso, enigmático e tal, você tem um final explicado. Né? É muito... Qualquer filme, do filme mais simples que você imaginar, se você coloca lá na busca, aparece lá, filme final explicado. Isso aí passa por questão de algoritmo, inclusive questão de inteligência artificial, porque a gente vai ter esses conteúdos que são produzidos para o algoritmo, não para a pessoa assistir.
Mas tem essa lógica do consumo. Você consome o filme, você consome a série e você consome aquele conteúdo que vai te dar uma resposta e não vai te fazer pensar mais, porque a resposta já está dada, né? Você tem aquele conteúdo ali que vai te dar, não, esse filme é sobre isso. Esse filme é uma metáfora sobre isso aqui. Isso vai criar, eu acho, né, que isso cria uma relação muito problemática com a arte. Eu acho que isso meio que, em certa medida, estraga a relação que a gente tem com a arte, porque eu não acho que a arte, em nenhuma manifestação dela, uma pintura, um filme, uma música, eu não acho que a arte ela tá ali para dar resposta. Eu acho que o mais importante que a arte faz é gerar dúvida. E eu acho que a dúvida ela é muito mais construtiva do que uma resposta paradigmática, do que uma resposta final. Tá bem, olha, vamos falar de coisa boa agora, Thiago. Vamos falar de conteúdo. Conteúdo, essa palavra que está onipresente nas redes sociais e que pode se referir desde a um vídeo longo sobre marxismo até uma foto de um influenciador ali ostentando riqueza. E esse é um tema que o nosso entrevistado fala bastante nos vídeos dele. Vamos ver. De uma forma geral, eu não acho muito saudável a ideia de que qualquer filme, qualquer obra de arte demanda uma resposta hermética, fechadinha, empacotadinha, mastigadinha. Eu acho que a internet, sei lá, de uns 10, 15 anos pra cá, criou esse hábito de diluir, de triturar os debates e de empacotar tudo em caixinhas de fácil assimilação. Isso não tá nem de longe restrito às discussões sobre cinema e arte, mas eu achei legal a partir disso para conversar aqui com vocês sobre algo que eu chamo de informação ultraprocessada, ou seja, conteúdo. A primeira vez que a palavra conteúdo foi usada de uma forma mais ou menos parecida com a que a gente usa hoje foi num texto escrito pelo Bill Gates em 1996, onde ele disse o seguinte: o conteúdo é onde eu espero que a maior parte do dinheiro de verdade será feita na internet, assim como aconteceu na radiodifusão. Repara que conteúdo aqui é um termo que está inerentemente atrelado a dinheiro e a mercado. Guarda isso. De uma forma geral, a ideia que o Bill Gates apresenta no texto é o que a gente já se acostumou hoje em dia, mas era novidade lá nos anos 90. A internet como um depósito de qualquer coisa. Olha só, todo ano o dicionário de Oxford elege uma palavra do ano e a do ano passado foi a expressão brain rot. E ela pode ser traduzida como podridão cerebral ou cérebro podre. E aí, Thiago, essa palavra está totalmente relacionada ao consumo desenfreado de vários conteúdos e a gente não está falando só de consumir besteira, a gente também está falando de conteúdos aprofundados. Então, por exemplo, no caso do seu canal, eu sou a pessoa que estou bem viciada nessa coisa de redes sociais, de ficar vendo muita coisa. Já o meu marido é o contrário, ele gosta de consumir as coisas bem devagar, então sempre que eu quero assistir 2 vídeos do seu canal ao mesmo tempo, ele fala, não, vamos dar um tempo pra gente digerir. Então tem também essa questão, como que você vê isso? Também é uma forma da gente pensar no nosso consumo nas redes sociais hoje, seja de um vídeo curto ou de um vídeo mais aprofundado como o seu? Tudo passa por esse lugar do consumo, né? Infelizmente. Eu acho que esse é um grande, talvez um grande paradigma dos tempos de hoje. Que é algo que é mais antigo, né, do que as redes sociais, onde essa lógica onde tudo se torna um produto. Então, quando o Bill Gates vai lá e fala nos anos 90 que o conteúdo é onde a gente vai ganhar dinheiro com a internet, ele isso deixa bem claro pra gente que é um projeto que foi construído de transformar tudo em conteúdo. Então, a notícia que a gente assiste, a notícia que que impacta a gente sobre alguma política do governo, a notícia sobre alguma celebridade, o vídeo reflexivo sobre alguma coisa, a coluna de alguém, de um crítico literário sobre qualquer coisa, a tirinha da Laerte, tudo vai meio que sendo aglutinado nesse lugar, nessa palavra que é a palavra que serve para aglutinar tudo, que é conteúdo. Então a gente não tem uma hierarquia entre uma coisa e outra. A gente está vendo o massacre na faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que a gente está vendo um meme na sequência. A gente não tem hierarquia, a gente não tem... As coisas não têm os seus devidos pesos. É tudo meio que um grande espetáculo. Não só sendo conteúdo, mas também entretenimento. Todas essas coisas e essas diferenças de assuntos se tornam meios para entreter quem está assistindo. Preencher esse déficit de atenção, né?
essa disputa, tudo tá ali nessa disputa por atenção. Então, e tá todo mundo, e tem uma lógica mercadológica por trás disso, porque a gente vai ter esses grandes influenciadores, esses grandes perfis, essas páginas que divulgam todo tipo de conteúdo, que são empresas, são negócios, que têm aportes financeiros, que dependem dessa métrica da rede social, que estão atreladas a essas plataformas digitais. Então tem uma economia girando ali por trás da nossa crise de atenção, e uma economia que depende de nós, mesmo a gente que não trabalha com isso, quer dizer, eu trabalho com isso, mas mesmo uma pessoa, um cidadão que não trabalha com rede social, que não é produtor de conteúdo no sentido tradicional, ele usa a plataforma digital e ele está fornecendo para essa plataforma digital dados. Então, em certa medida, essa pessoa, mesmo sem saber, ela é uma trabalhadora para essa plataforma. Ela está tendo seus dados extraídos. A gente tem uma lógica extrativista de todo mundo. Então a gente vai expandindo essa lógica de trabalho digital para caminhos que a gente nunca viu antes. Então tá tudo meio que dentro dessa lógica. Não é simplesmente essa crise de atenção. Nossa, tá todo mundo mexendo no celular. Não, tem uma lógica financeira por trás disso. Tem uma lógica de extrativismo de dados por trás disso. Tem um mercado que se constrói a partir disso, né? Essas páginas que divulgam notícias sensacionalistas, por exemplo, elas fazem isso porque elas têm os dados. Elas têm dados ali que as plataformas fornecem para dizer, não, isso aqui é o que vai chamar mais atenção. Isso aqui vai chamar menos atenção. E se a gente construir dessa forma, a gente vai ter o resultado X, que vai gerar o dado Y, que o Analytics vai ficar bem bonitinho ali pra gente, e a gente vai ficar bem bonitinho aqui no PowerPoint, que a gente vai apresentar aqui para um investidor e vai pedir um aporte financeiro. Então, percebe que tem uma lógica financeira e a gente se perde no meio desse assunto, porque o que está em jogo aqui? Uma série de coisas. Mas está em jogo também a informação que circula. A informação que circula sobre o que está acontecendo no governo, a informação que circula sobre os nossos direitos, sobre escala 6x1, sobre toda a regulação das plataformas. Pois é, e sobre todas o mundo que nos cerca. Essas discussões todas, parece que elas só passam a fazer sentido se elas podem gerar esses cliques, se elas podem ter um viés ali sensacionalista, porque elas, enfim, estão dentro dessa lógica. E aí, Thiago, eu fico pensando também na questão do próprio criador. Você, como um criador, né, por mais que queira fugir dessa lógica, e todas as pessoas que também estão trabalhando com isso, é muito difícil, porque é um sistema que te empurra para isso o tempo inteiro. Então, como lidar com isso, inclusive pensando na questão da saúde das pessoas? Existe toda uma discussão sobre isso, né? Eu tenho a minha postura diante disso, e eu entendo que essa minha postura, ela vai até certo ponto, né? Eu não tenho o poder de mudar essa lógica, mas eu sinto que eu tensiono de alguma forma, e eu convido as pessoas que me assistem a também tensionarem de alguma forma. Então a minha postura diante disso, enquanto criador, enquanto roteirista, é parar e tentar diminuir o ritmo. Pensar assim, eu não vou fazer vídeo sobre todos os assuntos, eu não vou fazer vídeo toda semana, todo dia, eu não vou entrar nessa lógica. Em algum sentido eu sou empurrado para essa lógica, porque é o meu trabalho, e para eu sobreviver, para pagar minha conta, eu preciso trabalhar de uma maneira que faça sentido financeiramente. Então eu tô o tempo todo meio que, sabe, esse jogo de corda, assim, eu tô indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Não, eu quero devagar, diminui aqui. Não, tá, eu não vou cobrir isso aqui, não. Eu vou cobrir essa outra coisa aqui que não é o assunto do momento. Esse assunto do momento talvez me rendesse mais engajamento. Mas será que eu quero isso? Será que eu quero entrar nessa lógica? E eu vejo em muitos momentos eu me vejo sendo contra-intuitivo. Então, às vezes, um vídeo meu que foi muito bem, porque, sei lá, eu usei a thumb, eu fiz de um jeito, ou porque o próprio discurso que eu fiz no vídeo me colocou num lugar que foi assimilável pelo algoritmo. O algoritmo me ajudou ali por algum motivo. E aí, o insight que eu deveria tirar disso é que eu deveria fazer mais vídeos como esse. E às vezes eu dou 2 passos para trás e penso, não, mas eu não quero fazer mais vídeos como esse, não. Eu quero ir para esse outro caminho aqui, discutir essa outra coisa que eu acho mais interessante. Ah, saiu a série do momento, tá todo mundo falando, faz o vídeo, o pessoal fica me mandando. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo sobre isso? Cadê o vídeo sobre isso? Gente, eu preciso assistir primeiro. Eu não tive tempo de assistir. Às vezes eu nem assisti o filme.
nem assisti a série. E olha, tem uma coisa especificamente no seu conteúdo, eu sempre falando aqui de uma pessoa que assiste bastante também e falando de conteúdos que debatem cultura pop, debatem série, debatem filme. Uma coisa muito interessante é a gente receber uma indicação também. Eu nunca ouvi falar nesse conteúdo, eu nunca ouvi falar nessa forma e esse criador está trazendo. Então acho que essa lógica hoje também acaba prejudicando um pouco isso de você conhecer algo novo por meio daquela pessoa que você admira, enfim, que está trazendo informação. Porque tudo parte dessa lógica de uma lógica de algoritmo, né? Então, são sempre os mesmos produtos, nas mesmas plataformas, produzidos pelas mesmas pessoas. Parece que é uma diversidade muito grande, mas aí as pessoas estão assistindo sempre os produtos das mesmas empresas, com os mesmos atores. E às vezes eu faço esse esforço de olhar para trás e falar assim, putz, eu quero falar de filme brasileiro. Eu adoro falar de filme brasileiro, adoro assistir filme brasileiro. Deixa eu dar um passo para trás aqui e assistir um filme da década de 70, eu vou assistir aqui, sabe? Eu não quero assistir a série do momento. E a série do momento, muitas vezes, ela dura uma semana. O assunto, por isso que a gente estava falando logo no começo, você falou, né? Conteúdo duradouro. Pô, se eu for ficar falando sobre a série do momento, nunca mais ninguém vai assistir o vídeo, porque todo mundo já esqueceu da série do momento. Na semana seguinte, ninguém mais está nem falando. E aí eu acho que é mais interessante a gente pensar num conteúdo duradouro, em algo que vai ser, vamos dizer assim, digerido de uma forma mais sustentável. No vídeo que vocês colocaram aqui, eu uso esse termo, né, que é informação ultraprocessada, e eu faço essa comparação com comida, que eu acho muito interessante fazer esse paralelo, porque se a gente pensar no consumo de ultraprocessado, né, aquela comida semi-pronta, aquela comida que é empacotada, que é fácil, que é barato, que está ali acessível, e ela está acessível por uma série de motivos, e a gente tem no Brasil desertos alimentares, né, no Brasil. Então, pessoas que só têm acesso a esse tipo de comida, uma comida de baixa qualidade, uma comida muito calórica, é uma comida que não é nutritiva, ela só encheu a sua barriga, ela não te nutriu de alguma forma. Então, trazer esse paralelo com a informação, eu acho isso muito interessante. Não só informação, mas informação, arte, conhecimento. A gente ter aquela informação, aquele conhecimento que ele nutre a gente. Não é só uma coisa que você deglutiu e você sentiu, não, agora eu estou informado sobre esse assunto. Pois é, olha, essa não é uma discussão banal, é uma discussão muito importante, porque tudo aquilo que a gente lê, ouve, consome, acaba fazendo uma diferença muito grande na nossa formação, tanto como indivíduos, tanto como sociedade. Vamos saber um pouquinho mais. Ok, deixa eu trocar de óculos. Porque agora a gente vai falar umas palavras difíceis. O termo imperialismo cultural... Já começa assim. O termo imperialismo cultural é utilizado por muitos pesquisadores para descrever uma série de políticas que têm o objetivo de ampliar as influências geopolíticas de uma nação sobre a outra. E aí tem um autor chamado John Tomlinson que ele define da seguinte maneira: a tese do imperialismo cultural afirma que as culturas autênticas, tradicionais e locais em muitas partes do mundo estão sendo destruídas pelo despejo indiscriminado de grandes quantidades de produtos comerciais e de mídia, principalmente dos Estados Unidos. Agora é o seguinte, eu sei o que isso tá parecendo. Fora FMI, fora ALCA, fora Estados Unidos. E sim, por que não? Mas deixa eu explicar umas coisinhas. Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa ideia de culturas puras, intocadas do resto do mundo. Intercâmbio cultural é algo que acontece, é natural. Todos os dentistas recomendam. Mas existe uma ideia de que a gente é bombardeado por um tipo específico de produção cultural. E não dá pra negar que existem estruturas de poder por trás desses produtos midiáticos. É disso especificamente que eu quero falar aqui. Então vamos lá. Indústria cultural, um conceito que faz parte da formação de qualquer pessoa que teve contato com comunicação. Foi um dos primeiros temas que eu estudei na faculdade de jornalismo. Você também passou por isso, sim, estudando rádio e TV, né, Thiago? Sim. Ainda faz sentido hoje em dia falar em indústria cultural? Faz muito sentido, porque a gente está vendo... O que a gente está vendo hoje com plataforma de streaming, com internet, rede social, assim, é uma expansão dessa lógica da indústria cultural. E uma indústria cultural que se intercala, né, que se entrelaça com outras indústrias, que se entrelaça com o extrativismo de dados, que se entrelaça com disputas trabalhistas, que se entrelaça com a expansão de poder de uma nação sobre outra, né? Eu falei ali no vídeo, esse vídeo é de 2021, eu nem lembrava dele. Mas essa ideia de que
existem disputas de poder, né, por trás, vamos dizer assim, da cultura. Isso é um fato dado da vida, né? Os Estados Unidos, eles investem muito dinheiro do Estado na cultura. Não só no Estado, não só o dinheiro do Estado especificamente, mas a partir das Forças Armadas. Então, se você assiste um filme da Marvel, se você assistir qualquer filme que tem cenas gravadas em prédios do governo, cenas que usam aeronaves, cenas que usam estrutura física, militar, as Forças Armadas dão um incentivo fiscal se elas aprovarem o roteiro. Então, o roteiro passa pelas Forças Armadas, passa pelo Departamento de Defesa, e se o Departamento de Defesa aprovar aquele roteiro, por algum crivo que a gente não sabe direito qual que esse filme ganha uma série de incentivos. Então, tem vários filmes da Marvel, por exemplo, que se você for assistir os créditos até o fim, e aí eu convido você a assistir os créditos até o fim de todos esses filmes, que aparece lá um agradecimento especial ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá lá, gente, tá explicitamente lá. E isso é histórico, isso não é agora, isso não começou agora, isso não começou nos anos 80, isso é histórico. O cinema, a cultura, sempre teve entrelaçado com o Estado. O que a gente vê agora, por exemplo, na Coreia do Sul, com essa coisa das produções coreanas, com a coisa da produção de audiovisual e de música, existe com muito investimento estatal, com muito investimento em cultura e numa lógica de disputa por poder mesmo, porque o que aconteceu na Coreia do Sul era justamente uma tentativa de... primeiro, uma tentativa de se proteger das produções japonesas, né? O Japão foi uma força colonial ali na Coreia do Sul por muito tempo. Quando eles teve uma abertura econômica, e o Japão tem um histórico, né, de produção cultural, de uma indústria cultural muito madura, a Coreia do Sul fez um plano, né, um projeto de cultura para se proteger do bombardeio de produtos culturais coreanos que iam entrar no país a partir do fim de um acordo comercial que eles tinham lá. Estou citando, resumindo muito para a gente entender. Assim. Então, era uma tentativa de se proteger da invasão, entre aspas, né, da invasão japonesa, invasão cultural japonesa, e uma maneira de se posicionar como uma potência cultural, como uma potência para o resto do mundo. E hoje a Coreia do Sul é uma potência da indústria cultural. A gente tem... no mundo inteiro, consome-se muitos produtos culturais coreanos, não só de música, não só de cinema, não só de série de TV, mas de cosmético, de uma série de produtos mesmo que são consumidos. Tudo está muito entrelaçado, então a gente está falando sim, indústria cultural é uma realidade que vem escalando cada vez mais e que se entrelaça com outras táticas de poder, com outras disputas, com guerra, com disputa comercial, com tarifa, com um monte de coisa. Bom, eu quero entrar num assunto agora, Thiago, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um autor, né, que você cita sempre, que é o Mark Fisher. No livro Realismo Capitalista, ele defende que atualmente ninguém mais acredita que o capitalismo é um sistema econômico justo que pode melhorar a vida das pessoas. Apesar disso, ainda existe a ideia de que esse é o único sistema possível e isso aparece sempre nos produtos culturais. Então, como eu já disse, né, você gosta do Mark Fisher, queria que você comentasse isso trazendo exemplos também. A gente tem uma crise do imaginário, né? Eu acho que é o David Graeber que fala isso também, que é um outro autor que eu gosto bastante. Ele fala sobre essa crise do imaginário. Outros autores falam sobre isso, né? Que é esse momento ali do final dos anos 90, né? Na verdade, dos anos 90, desde a queda do Muro de Berlim. Então a gente tem essa ideia de que o capitalismo venceu e que não existe mais nenhuma outra alternativa. Isso vai escalando. Toda a produção cultural, principalmente em Hollywood, passa muito por esse momento, assim, de o Muro de Berlim caiu e agora? E aí, o que a gente tem? Não existe mais alternativa. O Mark Fisher, ele vai falar do filme Wall-E, né? Nesse livro mesmo, Realismo Capitalista, ele usa o filme Wall-E como exemplo de um filme que
mesmo depois do colapso do planeta, o capitalismo persiste. Então a humanidade, ela tá numa colônia espacial, o planeta completamente destruído, e o sistema ainda é o capitalismo, ainda vive-se pela lógica do consumo desenfreado, e é nessa coisa de... essa desesperança, né? Eu não sei nem se é desesperança exatamente a palavra, mas um certo cinismo. E eu vejo isso no dia a dia, conversando com outras pessoas, na conversa sobre inteligência artificial, por exemplo, quando a gente coloca esse assunto com uma perspectiva crítica, quando a gente analisa isso com perspectiva crítica, muita gente do meu círculo assim fala, mas não tem isso, não é assim e acabou. E a gente, gente, a gente está disputando. E aí na cultura pop a gente vê isso em muitas obras de ficção científica dos Estados Unidos. Tem essa crise do imaginário também. A gente tem, por exemplo, a série Black Mirror, que tem essa coisa do isso é muito Black Mirror. Então são aqueles cenários desencantadores, né? Aqueles cenários desencantados, cenários pessimistas, cenários tristes, mas não tem nada, não há resposta para esses cenários. É simplesmente, é assim que é. Isso é muito Black Mirror. Aí você olha para sua volta e fala, realmente, isso é muito Black Mirror, mas não existe um impulso de o que eu faço com isso a partir de agora. Eu não acho que nenhuma obra de arte, nem nada, tem a obrigação de proporcionar isso. Então, eu acho que existe valor em fazer uma descrição muito apurada da realidade pela lógica da ficção científica. Eu não acho que isso é um demérito de nada. Mas é interessante a gente observar que, igual o Black Mirror, tem vários outros produtos culturais que sempre passam por esse lugar do desencanto e não oferecem nenhum tipo de proposta, não fala-se sobre nenhum tipo de proposta. Isso não aparece nesses filmes. Tem um filme que eu até fiz vídeo de 2 anos atrás, que é O Mundo Depois de Nós, que é um filme dirigido pelo o criador da série Mr. Robot, que eu não vou lembrar agora o nome dele, tenho uma péssima memória com o nome, gente, mas é um filme com a Julia Roberts, da Netflix, que também passa por esse tipo de lugar, também tem esse lugar de, a gente vai fazer aqui uma descrição muito apurada da realidade. Tem todo um imaginário conspiratório nesse filme sobre o governo. O Obama, a produtora do Obama financiou esse filme e tudo mais. Então, ele tem um imaginário em torno desse filme é um filme que... A premissa do filme é que um dia acabou a internet. Né? Tem uma família lá numa casa e acabou a internet. E acabou a internet no mundo inteiro. E ninguém sabe o que está acontecendo porque não tem internet para a pessoa descobrir o que aconteceu. E aí, enfim, passa por uma série de questões lá. E tem essa coisa do como o Obama, a produtora do Obama financiou esse filme, então o Obama deve ter... E é baseado num livro, né? Então o Obama foi lá, fez o filme baseado no livro, leu o livro, gostou e fez. Nossa, se o Obama gostou, é porque tem algo de verdade aqui. Então sabe Deus o que vai acontecer. Então é muito realista e a gente tem essa ideia também de que tudo que é distópico é real, é realista e é mais válido. Eu tenho essa crítica também na distopia. E passa por esse lugar do desencanto. E agora? O que a gente faz? Não tem nenhum tipo de discussão sobre alternativa e não tem nada propositivo. É simplesmente a tristeza e acabou, sabe? Pois é, e eu fecho até com algo que você mesmo traz no seu livro, né, para fechar o assunto, que é talvez imaginar o fim do mundo acabe sendo mais difícil do que imaginar o fim do capitalismo. Sim. E aí, bom, dentre tudo isso também tem outra discussão muito legal pra gente fazer, que é a da nostalgia. Antigamente não era tão bom assim, uma frase que aparece na thumb de um vídeo do canal Hora Thiago, justamente sobre esse tema, a nostalgia. E essa constante volta ao passado virou mesmo uma marca da cultura pop atual. O que tudo indica, 2024 vai ser o primeiro ano da história em que as 10 maiores bilheterias do ano são sequências. Tudo vai depender, na verdade, do desempenho de Wicked, que não é uma sequência, mas é uma adaptação de uma peça de 2003, adaptada de um livro de 1995, que é meio que um spin-off do Mágico de Oz, um filme lançado em 1935, baseado no livro de 1900. Bom, em Fantasmas da Minha Vida, o Mark Fisher faz um breve apanhado histórico de como a nostalgia se tornou um caminho seguro de sucesso de bilheteria. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa viveu o que se chama de estado de bem-estar social. E uma das características fortes desse momento político eram as bolsas e os incentivos ao ensino superior. Artistas podiam ir para a faculdade, experimentar diferentes técnicas, diferentes linguagens, beijar diferentes bocas. E durante a década de 60 até a década de 80, esses ambientes universitários europeus se tornaram
propícios para experimentações artísticas. Mas aí, o que aconteceu com tudo isso? O legado da Margaret Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido é não só o sucateamento de serviços públicos, mas o discurso, a racionalização desse sucateamento e o constante ataque discursivo que ela promovia a qualquer tipo de aparato social. Nas palavras de Mark Fisher, o subsequente ataque ideológico e prático aos serviços públicos significou a circunscrição de um dos espaços no qual os artistas poderiam estar protegidos da pressão para produzir algo que fosse imediatamente bem-sucedido. À medida que o serviço público de radiodifusão tornou-se mercantilizado, houve uma tendência crescente de criar produções culturais que se assemelhavam ao que já fazia sucesso. Olha, citando mais uma vez o Mark Fisher, ele fala que essa obsessão da cultura pop com o passado tem menos a ver com o passado e mais com a ausência de futuro. Ele chama de lento cancelamento do futuro. E parece que tudo isso combina muito bem com toda essa conversa que a gente vem tendo, né, Thiago? Você acha que a gente vive realmente numa crise cultural? Interessante. Eu não sei se é uma crise cultural, mas a gente está a gente está escalando numa grande crise, né? Tem crise de identidade, tem crise de criação, tem crise de um monte de coisa. E quando a gente fala de nostalgia, é muito comum a gente falar de nostalgia como uma crise de criatividade, né? Onde eu recebo esse comentário o tempo inteiro. Não é possível criar novas histórias porque todas as histórias já foram criadas. E na verdade, eu acho que tem muitas histórias que não foram contadas ainda, mas elas não tiveram os meios para serem contadas, elas não tiveram os meios para serem distribuídas. A gente produz filme pra caramba no Brasil. Esses filmes chegam na casa das pessoas? Esses filmes chegam em todas as cidades? Claro que não, a gente sabe, é só olhar no... eu fui assistir o filme do Ney Matogrosso ontem no cinema, amei, lindo filme. E aí eu fui procurar para mostrar pro meu pai esse filme, mas pai, assiste lá. E aí fui olhar lá em Recife, onde ele mora, pouquíssimas sessões, pouquíssimas, tinha 2 sessões. E era uma coisa assim, gente, para um filme que eu acho que nesse momento agora é o maior lançamento do Brasil, um filme sobre uma figura que passa por esse lugar de nostalgia também, porque né, o Ney Matogrosso é uma figura que fez muito sucesso durante muitos anos, tá vivo ainda, passa por esse lugar da nostalgia também. Mas a nostalgia, ela passa por essa discussão que o Mark Fisher propõe, que é a mercantilização. Então, essa coisa tudo tem que ser voltado para uma lógica mercadológica e tem que trazer números eficientes, tem que trazer números muito rápidos, coloca a gente sempre na referência do passado. Então, se a gente sabe que aquela franquia que sempre deu dinheiro e que teve um resultado muito bom e que gerou todo um mercado, a gente volta para lá, porque é a opção mais certeira. Uma série, por exemplo, da Netflix, existem relatos aí de produtores, de roteiristas que trabalham, não só na Netflix, como em várias outras plataformas de streaming, que relatam realmente uma certa ansiedade de resultado. Então, quando uma série como essa estreia, ela precisa ser vista por muita gente no final de semana de estreia. Se não tiver muita gente assistindo no final de semana de estreia, aquilo não é visto mais como um sucesso, aquilo já é visto como um fracasso, a série já está em crise e corre o risco de não ter uma segunda temporada. Muitas séries que estreiam na Netflix ou em muitas plataformas não ganham uma segunda temporada porque elas não têm tempo de construir essa audiência com o tempo. A gente tem essas obras de antigamente porque a gente passou anos apegado a essas obras. A gente passou anos assistindo aquilo ali. Tem uma série como, por exemplo, The Office. Não sei se você já assistiu. Tem uma história clássica de The Office, que a primeira temporada não reverberou bem com a audiência. Eles tiveram que repensar a série como um todo para numa segunda temporada estrear com um novo olhar, com uma nova pegada. Tiveram tempo, tiveram condições. Como é que se faz? Que condições materiais o criador tem para fazer isso? Quem são as pessoas que têm direito a errar na primeira temporada e ter uma segunda chance na segunda temporada? E a gente pensa, uma série da relevância de The Office, talvez numa lógica atual, ela nem nunca teria sido cancelada. Teria sido cancelada, como muitas séries são, principalmente séries que têm criadores negros, que têm pessoas LGBTs e tal, não tem condições materiais de produzir, de criar, de fazer a coisa acontecer. Então, o que eu acho interessante desse olhar do Mark Fisher sobre
a produção cultural sobre nostalgia, ele vai para um olhar muito eurocêntrico, muito especificamente ali da Inglaterra, da Margaret Thatcher e tudo mais. Mas eu acho interessante esse olhar material, dele olhar assim, não, a nostalgia não é uma coisa inerente, que tá no ar, que tá na natureza humana, a gente sempre volta pro passado. Não, a gente volta pro passado porque a gente volta pro tempo em que existiram condições materiais para que esses grandes produtos pudessem existir e pudessem tocar o coração, vamos dizer assim, de muitas pessoas. E a arte precisa disso. Quando a gente fala, por exemplo, que eu estava falando do cinema brasileiro, do filme do Ney Matogrosso, gente, que a gente precisa de condições materiais para que esse filme seja exibido em todo o país. Por que o filme do Mato Grosso não está sendo exibido em todo o país, sendo que é um artista que é conhecido por todo o país? Existe o interesse de muitas pessoas em assistir esse filme. Esse filme tem que ser exibido, tem que ter cota de tela, tem que ter uma distribuição justa. Por que tem o filme do Ney Matogrosso? Por que não tem o filme do Ney Matogrosso, mas tem o filme lá da Disney, de outras empresas, da Warner e tudo mais? Esses filmes estreiam aqui com dezenas, centenas de salas exibindo o mesmo filme. Às vezes salas vazias. Pois é, isso que você está me falando, né, me faz até voltar nessa questão do Mark Fisher, que você comentou, tem essa visão eurocêntrica, e ele faz essa crítica também um pouco a partir disso, e você acabou de trazer um exemplo de que tem muita produção também que foge um pouco dessa lógica, e aí te faço duas perguntas, né? Essa produção, por exemplo, aqui na América Latina, a gente tem muita coisa boa sendo produzida também que foge um pouco desse assunto que a gente está falando de crise cultural. Então, talvez essa crise que abrange aí esses conteúdos de culturas dominantes, será que ela pode trazer coisas positivas também, no sentido de elevar outros tipos de conteúdo? E depois, a gente já se encaminhando para o final, quero muito que você indique conteúdos para a gente. Mas vamos falar primeiro desse assunto. Tá, você acha que a crise ela pode trazer novos olhares, novos conteúdos? Eu acho que a crise pode ser uma janela de oportunidade, mas a gente não pode esperar que essa inspiração, que esse lugar surja como algo da natureza. A gente precisa lutar por condições para que essa arte seja produzida, para que esses filmes sejam produzidos, para que os profissionais do audiovisual, que os profissionais da arte tenham condições materiais de estudar arte, tenham acesso à educação para aprender a história da arte, tenham acesso aos meios de produzir cinema, aos meios de produzir arte. Então eu acho que a luta, se a gente está considerando que há uma disputa, a luta tem que ser por aí, pra gente ter condições. Não esperar que tenha algo inerente, que vai, a crise vai produzir melhores artes. Eu lembro muito dessa discussão, a gente ouve muito isso no senso comum, porque a música da ditadura, a ditadura foi horrível, mas produziu, né, muitas músicas boas. Tipo, é verdade, teve muitas músicas boas na ditadura, mas não é a ditadura não produziu. Pessoas que tinham acesso a instrumentos musicais, que tiveram uma boa educação musical, que tiveram acesso às condições materiais, ao tempo de produzir arte. Né? Quem é que tem tempo de produzir arte? Quem é que tem tempo de pensar a arte? E para além disso, também pensar nessa coisa de a gente esperar grandes tragédias para que isso seja o grande impulsionador dos nossos conteúdos. Esse discurso ele é perigoso, né? E agora, Thiago, para a gente encerrar, eu quero que você fale 2 conteúdos pra gente ter em vista. Conteúdo mesmo, assim, de YouTube? Pode ser filme, série, filme. Que você tá por dentro. Eu vou indicar filme. Eu vou indicar filme, então. Deixa eu pensar aqui qual foi o último filme que eu assisti. Vão assistir o filme do Ney Matogrosso, Homem com H, tá passando no cinema de todo o Brasil. Todo o Brasil assim, né? Tá passando em algumas capitais, em algumas salas de cinema. Dá uma olhada pra ver se tá passando aí nas salas de cinema da sua cidade. O filme é maravilhoso, é encantador, é muito legal mesmo. E é muito importante assistir nessa primeira semana, assistir no começo, para que ele continue sendo exibido nas próximas semanas e mais pessoas possam assistir. Eu vou indicar também um filme que não está disponível em lugar nenhum, mas eu vou jogar aqui, quem procura acha, que é um filme que eu assisti recentemente, que eu tenho indicado em todo lugar que eu vou. É um filme chamado O Menino e o Vento, um filme brasileiro de 1977, às vésperas do AI-5, e é um filme homoafetivo, é um filme sobre 2 homens, enfim, eu não vou falar muito spoiler porque o filme é muito interessante, e é um filme muito importante, é um filme que muita gente deveria assistir,
E eu acho que ele passa por uma lógica que eu acho interessante, que é a gente tende a achar que produções com temática LGBT é um fenômeno recente, é um fenômeno de 20 anos pra cá. E na verdade a gente tem vários filmes, inclusive durante a ditadura militar, que foram produzidos nessa época, que trazem essa temática. Não tô falando que era perfeito, que não tinha suas contradições, tem várias contradições, mas vale a gente assistir. Então eu tô indicando esse filme como um exemplo entre muitos outros filmes brasileiros antigos que a gente precisa assistir pra gente ter acesso à história do nosso cinema, pra gente ter acesso à história da nossa cultura. Porque se a gente não tem a história, a gente não constrói o futuro. Então a gente tem que olhar pro passado também. Desculpa te interromper, Não, a gente tranquila. está chegando no final. Obrigada, Thiago, por esse papo. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.